sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que coloca na mesa. Então confira aí no site da Mesani, www.mesani.com.br, os seus produtos. Humanidade Livre é um programa de reflexão, então nós queremos a tua participação. Entra aí na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, e comece a participar com perguntas, com indagações, com questionamentos, porque assim a gente começa a refletir juntos, não é? Humanidade Livre é um programa de reflexão que conta com a participação de você. Você pode conferir os outros programas que nós já fizemos através da minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou da página da TVC Bauru no Facebook, ou então nos nossos canais, Padre Beto, ou no YouTube, Padre Beto ou TVC Bauru. Confira lá os outros programas que a gente exibiu e a gente conta contigo nesse programa de hoje. E estamos aí começando mais um ano, não é? Um ano de 2019. E eu quero mandar um abraço para o Emerson Takeo, que já começa a participar aqui da nossa transmissão ao vivo pela página Padre Beto Bauru e também pelo canal 13 da NET. E lembrando que um ano é novo a partir do momento que eu me proponho a ser uma pessoa nova. O tempo é uma criação do ser humano, você sabe disso, não é? Nós contamos simplesmente o tempo. E essa contagem do tempo, ela é simplesmente uma forma de nós nós temos segurança, né, no que nós estamos vivendo. Mas a vida é um contínuo. E o ano realmente se torna um ano novo a partir do momento que eu começo a ter posturas novas. Eu começo a ter novas iniciativas. Um abraço também a Rose Ambrósio, que participa aqui do nosso programa. Então mandem questionamentos, perguntas, aquilo que vocês gostariam que a gente refletisse. Voltando aqui então, eu só torno esse ano novo a partir do momento que eu começo a ter posturas novas. E é interessante isso porque aí é necessário que eu faça uma revisão da minha própria vida, né? Se eu quero ter um ano novo, o que eu não deveria ter feito e que eu fiz até agora e que eu devo mudar nesse ano que está começando. A Esther Branco também participa aqui do nosso programa, um grande abraço para você, Esther. O Emerson Takeo diz: o telefone celular é um mal necessário? Então vamos refletir sobre as questões da vida para que a gente possa tornar esse ano um ano novo, mudando as nossas atitudes. E o Emerson Takeo coloca assim: o telefone celular é um mal necessário? Quais são os benefícios dele e os pontos negativos? Olha, eu me lembro muito bem da época, e isso não faz muito tempo, talvez seja uma década aí, ou um pouquinho mais talvez, que não existia o telefone celular. E a gente precisava de um orelhão, né, para se comunicar com alguém, ou a gente nem usava o orelhão, né, a gente esperava chegar em casa, ou então ir à casa da pessoa para se comunicar com esse alguém. Os contatos pessoais eram muito mais frequentes, não é? E isso tornava a vida muito mais, eu acho que muito mais emocionante, muito mais intensa também, não é? Em termos de relacionamento. Porque os encontros aconteciam, não é? As pessoas sentavam nas calçadas, para conversar, se visitavam mais, os amigos saíam juntos, não é? E o celular tornou a comunicação muito mais rápida e prática, não é? Ainda mais os aplicativos que nós usamos nos celulares, não é? E isso trouxe um inconveniente, né? Ou seja, um mal, vamos dizer assim, que as pessoas não se encontram mais. É muito mais fácil você passar um WhatsApp para a pessoa e ponto final, está resolvido a questão. De um outro lado, é muito mais rápida a comunicação, é muito mais eficiente a comunicação. Numa urgência, eu sei me comunicar rapidamente, eu consigo me comunicar rapidamente. Então, eu acho que aqui há pontos positivos e há pontos negativos, não é? Como o mundo dos celulares. Eu acho que o que nós seres humanos temos que fazer é ter um equilíbrio, não é? Não criar uma dependência do celular. Há pessoas que vivem constantemente nos celulares. A minha igreja, a Humanidade Livre, ela tem uma ação social
que é a distribuição de livros. Nós distribuímos livros não religiosos para incentivar a leitura das pessoas. Simplesmente isso. E a gente costuma também distribuir nos semáforos. E a última vez que eu distribuí no semáforo, eu distribuo junto com o pessoal, eu percebi o quanto as pessoas usam, quando o semáforo está vermelho, os celulares. E até mesmo quando o semáforo abre. Não é? Então as pessoas não olham mais do lado, não andam mais com o vidro abaixado. Elas estão ali no celular, no WhatsApp e se comunicando. Não é? Esse daqui é um exemplo da dependência. Em carro eu não posso usar celular. Não é? Celular e carro não combinam de forma alguma. Não é? Se eu estou no volante, eu preciso me concentrar no que eu estou fazendo. É um perigo danado. Não é? Se eu fosse um policial naquela hora, eu teria multado um monte de gente. Não é? Então esse é um exemplo da dependência do celular. Não é? Então o ser humano não pode ser dependente do celular. E a gente tem que voltar àquela questão do se encontrar. Do contato pessoal, não é? Isso é muito saudável para nós seres humanos. Não é? Então, o celular é bom? É ótimo. Não é? A tecnologia é boa? É ótima. Os aplicativos são bons? São ótimos. Não é? Nós temos que usar isso para o bem, não é? Mas não criar dependências e voltar a ter aquele relacionamento humano que nós tínhamos há 1 década, 2 décadas atrás, que era o contato pessoa a pessoa. Isso é muito, muito importante. Não é? Muito obrigado, Emerson Takeu, por sua pergunta. Ana Luísa Tonetti, um grande abraço, Ana. Uma boa noite para você. Esse negócio de rosa e azul já está ridículo, você não acha? Eu acho. Eu acho que os ministros são ministros dentro da sua especialidade. Eu acho que o presidente fez escolhas não políticas, eu acho isso muito positivo, não é? Só que certos ministros não deveriam fazer declarações que extrapolam a sua função, não é? Meus pais, eu estava vendo fotografias antigas da minha infância e quando eu era bebê, meus pais me vestiam de branco, de amarelo, não é? E não se tinha essa coisa de menino usa azul e menina rosa, não é? Eu tenho uma camiseta rosa que eu uso e isso não significa absolutamente nada, não é? E para as crianças também não é? Então chega dessa noção ridícula, né, de cores, né? E se nós entrarmos na questão religiosa, Jesus aí virou agora estilista, isso não tem nada a ver, não é? E outra questão, as pessoas também tinham que visitar mais as escolas, viu? As pessoas estão com a ideia de que nas escolas os professores estão fazendo a cabeça das crianças, dizer assim para as crianças, olha, você agora não tem sexo nenhum, não é? No futuro é que você escolhe. Nada disso, não tem professor falando nada disso. Isso não existe nas escolas. Isso foi uma invenção que criaram, um mito que criaram e que banaliza a escola de hoje. A escola de hoje tem muitos problemas e problemas graves, falta de financiamento, falta de salário para os professores. Agora não se tem isso nas escolas. Então vamos parar com essa questão e vamos pensar em questões mais sérias, não é? Ou seja, numa escola de período integral, onde as crianças possam ficar o dia inteiro nessa instituição, onde essa escola seja um lugar agradável, que a criança queira voltar e onde os professores sejam bem pagos para ensinar, não é? É isso que a gente precisa. Um investimento sério no ensino fundamental e no ensino médio. Camarinha Júnior Albino, lá de Portugal, um grande abraço. O Camarinha diz, mas também mais solidão. E eu acho que ele está se referindo à questão do celular, exatamente. Eu concordo contigo, Camarinha. O Emerson Takeu colocou a pergunta se o uso dos celulares é um mal ou é um bem, não é? E uma das questões justamente essa, é a questão da solidão. As pessoas acabam ficando dependentes do aparelho celular e acabam não se encontrando mais e acabam vivendo na solidão por causa desse aparelho. Ou então, muitas vezes também o aparelho acaba suprindo a companhia que uma pessoa poderia ter, não é? E não tem por causa da solidão. Então a solidão ela tem que ser superada como? Através de um aplicativo? Através de um aparelho? Não. Talvez o aparelho seja um motivo para eu ligar para a pessoa e marcar um encontro.
não é? Marcar uma saída. Mas eu tenho que superar a solidão encontrando pessoas, indo a lugares onde pessoas estão e eu possa fazer amizade, eu possa criar relacionamentos. Isso é muito saudável, não é? Fernando Teodoro, esperamos em Portugal. Muito obrigado, Fernando. Quem sabe um dia a gente aparece por aí, tá bom? Quem sabe um dia não, com certeza um dia nós iremos aparecer por aí. Aliás, eu quero fazer uma pausa aqui nas perguntas, né? E recomendar esse livro aqui, Padre Beto, A História do Excomungado do Século XXI. A autora é a Cristina Camargo. Cristina Camargo, na época da minha excomunhão, ela era jornalista da Folha de São Paulo e ela acompanhou bastante o meu caso. Não é? E depois, há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, ela insistiu com a gente em contar a nossa história. E eu acabei aceitando. E através do aplicativo do WhatsApp, porque ela mora em São Paulo, nós começamos então a contar a minha história, desde a minha infância até a excomunhão, e um pouquinho depois da excomunhão, a criação da Humanidade Livre, nesse livro aqui, Padre Beto, da Cristina Camargo. Um livro que você encontra na livraria mais próxima. Tá? Então é só chegar na livraria mais próxima e procurar Padre Beto, o Excomungado, a história do excomungado do século XXI. E se não tiver na livraria, peça para a livraria pedir o livro, tá legal? Muito bem. Cleusa Tonoli. Vivo há 10 anos com meu companheiro. Somos ambos divorciados. A igreja diz que vivemos em pecado, mas somos tão felizes que digo que vivemos com Deus. Vivemos em pecado? Cleusa, claro que não, tá? Claro que não. A Igreja Católica precisa revisar muito a questão dos divorciados. Ela se apega aonde? Ela se apega num discurso de Jesus Cristo, onde os fariseus chegam e perguntam para Jesus Cristo se ele concorda com a carta do divórcio instituída por Moisés. E aí Jesus começa um discurso duro, não é? E ele termina esse discurso dizendo, ele começa esse discurso dizendo que Moisés instituiu essa carta pela dureza do coração de vocês, ou dos homens, não é? E ele termina esse discurso dizendo, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas nós temos que entender esse discurso de Jesus no seu contexto, na época em que Jesus foi indagado pelos fariseus. Primeiro, entender o casamento da época. Segundo, entender a carta do divórcio da época. O casamento da época não é o mesmo casamento nosso. E a carta do divórcio também não é o instituto do divórcio que nós temos hoje. Bom, como é que era o casamento na época? A família, era um acordo entre a família e o noivo, não é? E um homem. A família oferecia a filha, que era uma adolescente, ao noivo, ao suposto noivo, e oferecia um dote com ela. E o noivo, se o noivo aceitava, ele aceitava o dote e aceitava essa filha. Lembrando que na época, numa cultura judaica, não havia casamento religioso, era apenas uma questão social, tá? E esse homem esposava essa menina de 12, 13 anos, portanto uma adolescente, não é? E vamos supor que esse homem se cansasse dessa menina, que depois se tornou uma moça, se tornou uma mulher, e ele acabou se cansando dessa mulher, não é? Ele podia então escrever uma carta de divórcio, através da qual ele dispensava essa mulher. Essa é a palavra, dispensar a mulher. Por que ele fazia isso? Porque uma mulher dispensada por um homem, em torno dela vinha uma suspeita muito grande. Por que ela foi dispensada? E talvez viria a suspeita da traição, que era um crime na época. Então essa mulher poderia ser apedrejada. Então por isso que Moisés instituiu a carta do divórcio, para que esse homem então declarasse que ele estava simplesmente dispensando, porque ele não a queria mais. Ou seja, ela não cometeu nenhum crime. Então a carta era uma proteção até para a mulher. Mas essa mulher também não ia ter um futuro lá muito bom não, porque não havia empregos para as mulheres. As mulheres eram segunda raça, né? A mulher, ela talvez tentaria voltar para a casa dos pais, mas dificilmente os pais aceitariam uma mulher dispensada, uma filha dispensada. E então o caminho natural dessa mulher seria a prostituição.
não é? Então você vê o drama dessa mulher. E é por isso então que Jesus é tão veemente nesse discurso, porque ele está falando do casamento da época e ele está falando da carta do divórcio da época, que era uma dispensa da mulher. E aí ele começa a dizer, é por causa da dureza do coração de vocês. No fundo, o que ele está querendo dizer? Olha, você pegou aquela menina, agora você não quer mais e você simplesmente a dispensa. Não é? Então, que Deus uniu, o homem não separe. Não é? É esse o ponto que Jesus quer dizer. Agora, hoje, nós casamos por amor. Não é? Nós casamos, é um casamento entre duas pessoas adultas, não é? Que possuem um relacionamento, um namoro primeiro, e jogam uma expectativa nesse relacionamento e se casam. Ninguém se casa para divorciar, né? Todos se casam para que esse relacionamento dê certo. Mas nem sempre o relacionamento dá certo, infelizmente. E quem passou por um divórcio sabe como o divórcio é dolorido, não é doloroso. Não é uma coisa legal que você faz ou simplesmente você faz, não é? E aí, a pessoa divorciada com 32, 35 anos, pela Igreja Católica, ela vai ter que ficar solteira pro resto da vida, ou solteira pro resto da vida. A Igreja Católica não aceita o sexo fora do casamento. Portanto, essa pessoa com 32, 33 anos vai ter que ficar casta o resto da vida. Isso é um crime, isso é uma coisa absurda, ridícula e totalmente contra Deus. Por quê? Deus quer mais que essa pessoa recomece. Não é? E possa ter uma segunda chance na sua vida, não é? E possa ter um novo relacionamento e ser feliz nesse relacionamento. É isso que Deus deseja. Deus quer que todos tenham vida e vida em abundância. Então nós temos que entender o texto bíblico. O texto bíblico tem que ser entendido no seu contexto e não simplesmente transferido para os dias atuais, literalmente assim, não é? Sem entender esse contexto. Então, Cleusa, você que vive há 10 anos com o seu companheiro, você vive um casamento com Deus, claro, é um casamento onde Deus está presente, não é? Então se sinta muito abençoada por Deus, tá? Porque você encontrou um companheiro e esse companheiro te encontrou e você já vive há 10 anos uma vida conjugal, não é? E uma vida feliz. Então você não está em pecado, tá? Você estaria em pecado se você estiver fazendo mal a você mesma ou ao próximo ou ao mundo, não é? Eu faço mal, o pecado é o que? É a agressão a mim mesmo, agressão ao outro e agressão à natureza, ao mundo que Deus nos deu, Deus nos criou, não é? Então fique totalmente em paz, tá legal? E quem tem que mudar não é você, quem tem que mudar é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque as outras igrejas já mudaram, não é? Maria Magdala, os falecidos precisam de nossas orações? Bom, Mariana, o mundo depois da morte é uma grande incógnita, tá? Eu sou muito humilde nessa questão. É difícil você especular sobre as questões. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que as pessoas que passam para a dimensão superior não precisam mais das nossas orações. Pelo contrário, eu acho que nós é que precisamos das orações deles. Nós é que precisamos da torcida deles, para que a gente, na passagem por esse mundo, a gente possa se tornar pessoas melhores e tornar o nosso mundo um mundo melhor. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E eu espero a ajuda deles, a torcida deles. E eu acho que todos que vão, eu acho que todos torcem por nós, não é? Eu acho que todos que vão passam assim pela consciência. Puxa vida, eu poderia ter feito mais, né? Eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter desperdiçado menos meu tempo, né? Com coisas, com banalidades, com futilidades, eu poderia ter transformado mais. E aí eu fico torcendo então para que os outros acordem, não é? Para a vida. Fernando Teodoro, eu vou deixar a pergunta da Magdala mais tarde, tem uma outra pergunta aqui. Fernando Teodoro, ele escreve italiano. Eu não estou conseguindo ler aqui, porque eu não sei italiano, gente. Alessandro De Luca, um grande abraço, meu irmão. Amanhã estarei viajando para Vicentina, Mato Grosso do Sul, para o reconhecimento de mais um sacerdote na Humanidade Livre, que é o Francisco Rolon, que é um paraguaio que vai trabalhar lá em Pedro Juan Cabaleiro, não é? E estaremos indo a Vicentina visitar também o padre Alessandro De Luca.
O Mazuki Moraes, um grande abraço a você, querido Mazuki, que é padre também na Humanidade Livre e vai ser padre lá em Évora, em Portugal. A Maria Magadala agora. A cirurgia de troca de sexo em crianças seria muito precoce e precipitada? Olha, eu não sou médico nem psicanalista para dizer isso, ou psicólogo, mas eu acredito que sim. Não é? Eu acredito que a psicologia também deve afirmar isso. Não é? Eu acho que nada deve ser feito na fase da infância e da adolescência. Não é? Se eu não estou enganado, os psicólogos aí podem me corrigir, mas me parece que a orientação sexual começa a se formar mesmo ali nos seus 7, 8 anos. Não é? Eu acho que antes e um pouquinho depois disso, não é? Quer dizer, uma decisão dessa, não é? Deve ser feita pela própria pessoa e com maturidade. Não é? Então eu acho muito precoce, muito precipitado, tá? Mas é uma opinião de um leigo, tá bom? Mas eu acredito que eu estou com bom senso nessa minha posição. Maiana Almeida, padre, como o senhor enxerga a concepção do purgatório? Eu acho muito difícil a existência do purgatório, viu? A igreja, o cristianismo, vamos dizer assim, ele foi no pensar e especular sobre a vida do pós-morte, foram criando várias concepções, né? Primeiro veio a concepção céu e inferno, ponto final. Então tem o lugar de condenação, o lugar de salvação. Não é? Aí depois começaram a pensar, mas aqui aquelas pessoas que não foram tão más assim e tal, né? Onde é que elas ficam? Não é? E aí então criaram a ideia do purgatório. Como também criaram a ideia do limbo. Não sei se você lembra disso, que na Igreja Católica o Bento XVI tirou isso. A concepção do limbo. A concepção do limbo era mais ou menos assim: a criança que não fosse batizada, ela não era cristã. E, não sendo cristã, ela não podia ir para o céu, não é? Mas também ela não podia ir para o inferno. Por quê? Porque era uma criança pura, não é? Era uma criatura de Deus, mas pura. Então, ir para onde? Aí criou-se o limbo, não é? Que era um lugar meio que obscuro, né? Onde não se era cristão, então não ia para o céu, mas também não ia para o inferno, nem para o purgatório. E criaram o purgatório. Não é? E o purgatório é onde as pessoas ficam se purgando dos seus pecados até estarem preparadas para o céu. Não é? Eu acho uma concepção muito humana, né? Eu acho uma visão muito humana do pós-morte. Eu acho que o pós-morte é uma realidade que nós não conseguimos imaginar. Eu acho que é muito maior do que nós podemos imaginar. É como pensar também Deus, né? Eu posso imaginar que Deus quer que todos tenham vida e vida em abundância. Mas imaginar como é Deus, né? Como é esse ser, eu acho muito arrogante do ser humano, né? É uma tentativa assim muito prepotente do ser humano, né? Nós somos muito pequenos diante dessa realidade. Boa noite, padre. É o Samuel Martins. 2 perguntas rápidas. Existe algum livro, material e etc. que você poderia me indicar para estudos sobre Nossa Senhora? E segundo, é bolacha ou biscoito? Eu acho que a segunda, que você coloca uma carinha de alegre ali, eu acho que a segunda é da tua preferência, tá? Você pode dizer tanto bolacha como biscoito, não é? Eu não gosto de nenhuma das duas, tá? Nem de bolacha, nem de biscoito, mas tudo bem. Agora, a segunda, de imediato eu não consigo te indicar, mas eu vou, Samuel, fazer uma pesquisa. E aí, no próximo programa, eu trago para você algumas indicações de leitura sobre Nossa Senhora, tá legal? Lembrando que nós sabemos muito pouco sobre ela, tá bom? Sobre a figura de Nossa Senhora. Nós sabemos, ela aparece muito pouco nos evangelhos, não é? Mas lembrando que Nossa Senhora tem um papel que não é tão assim fundamental nos evangelhos, não é? No Evangelho de João ela vai ter uma participação muito significativa, porque ela vai fazer com que Jesus
faça o seu primeiro milagre, portanto a sua primeira atuação pública, não é? E é uma participação de Maria muito forte, né? Porque ela nota que está faltando vinho no casamento e chama Jesus e diz: olha, está faltando vinho. E Jesus fala assim: não chegou minha hora ainda, mulher, né? Não tenho nada a fazer. Quer dizer, Jesus se recusa a atender o pedido dela. E ela, sem discutir com o filho, ela chama os servos e fala assim, simplesmente: ó, façam o que ele mandar, não é? E sai, se retira. Quer dizer, ela joga Jesus numa fria e ele que resolva o problema. Então a participação dela é uma participação muito forte, não é? No Evangelho de João. Nos outros evangelhos, bom, você sabe que a infância de Jesus, o nascimento de Jesus é lendário, não é? Não é um nascimento fictício, não é? Quer dizer, não é um nascimento verídico, é um nascimento fictício. Então a participação de Maria ali talvez seja muito simbólica, não é? Então é muito difícil você falar de Nossa Senhora, já que não há muita participação dela nas Sagradas Escrituras. Ela vai ser uma liderança nas primeiras comunidades? Vai, não é? Isso nós sabemos. Muito bem, Padre Mazzucchi, da Igreja Humanidade Livre. Qual o papel de um padre da Humanidade Livre no mundo onde está voltando a onda da discriminação disfarçada de liberdade de expressão? Olha, a participação do padre da Humanidade Livre, é claro, levar uma reflexão crítica a toda forma de expressão. Então, indagar, questionar, ser crítico a todas as formas de expressão. Eu acho que o nosso papel como padres da Humanidade Livre é fazer com que as pessoas pensem, reflitam, indagando, questionando e mostrando o que é algo discriminatório, o que é algo acolhedor, o que é algo que acolhe as minorias, acolhe a pessoa humana como ela é, ou o que é algo discriminatório, algo impositivo, algo que se impõe a um determinado comportamento ou estilo de vida a todas as pessoas. Quer dizer, o nosso papel é um papel de reflexão. Eu acho que nós temos que ser uma força ética na sociedade de hoje. Não é? Esse é o nosso papel fundamental. Não é? E aí eu acho que fazer com que as pessoas possam pensar com suas próprias cabeças, não é? E não sejam assim manipuladas por instituições ou ideologias. Eu acho que esse que é o nosso papel fundamental, se a gente quer que as pessoas sejam livres, não é? Bom, gente, o nosso programa está acabando e eu espero a participação de vocês na próxima terça-feira. Próxima terça-feira, às 20h30, eu estarei aqui ao vivo para vocês, para a gente poder conversar e indagar junto, tá bom? Um grande abraço para todos, uma ótima semana e até mais um Humanidade Livre.